Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A nossa missão aqui é atuar quase como detetive, sabe? Vamos seguir as pistas de um dos argumentos mais densos e importantes já escritos. O material de hoje é um único capítulo, 1 Coríntios 15, com base nas notas de uma Bíblia com tradução hebraica. A ideia é desconstruir tijolo por tijolo, caso que o autor, Shaul ou Paulo, constrói para a ressurreição. A grande Besorá. A boa notícia. É isso mesmo. E o interessante é que ele não apresenta isso como, sei lá, uma poesia bonita. Ele apresenta como um argumento. Ele está aqui para convencer, para provar um ponto. E olha, a aposta é altíssima. Sim. E ele começa bem direto, né? Já nos versos 1 a 11, ele estabelece os fatos. A mensagem central, a Bessora, é que o Mashiach Yahushua morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E para provar, ele chama testemunhas. Primeiro Pedro, que na fonte é chamado de Kefa, depois os 12. E aí um grupo de mais de 500 irmãos de uma só vez. Nossa, 500 pessoas. É um número impressionante para a época. E o detalhe crucial é quando ele diz que a maioria ainda estava viva quando ele escreveu. É quase uma provocação, tipo, não acredita em mim? Vai lá e pergunta para eles. Ele está colocando a credibilidade dele em jogo, transformando a fé em algo que poderia ser verificado. Entendi. Então ele estabelece a ressurreição como um fato, com testemunhas e tudo. Mas por que essa defesa tão veemente? Parece que ele está respondendo a alguma dúvida específica que rolava na comunidade, não? Exatamente. E é aí que ele vira o jogo. A partir do verso 12, o que é genial na retórica dele é que ele não apela só para a fé. Ele constrói uma armadilha lógica, sabe? Um argumento de tudo ou nada. É como um advogado dizendo: senhores, se vocês não aceitarem essa premissa, o caso todo, a esperança de vocês, tudo desmorona. Não tem meio termo. Nenhum. Se não há ressurreição, então a fé é inútil e os fiéis seriam, nas palavras dele, as pessoas mais dignas de pena no mundo. Uau! É uma aposta muito alta. E para dar corpo a essa ideia, ele usa uma metáfora central, chamando Yahushua de Bikur, a primícia, a primeira amostra da colheita que garante que o resto vem depois. Exato. E a fonte conecta isso direto com o primeiro Adão, ou Adão, que trouxe a morte. E Yahushua, como o último Adão, inicia o processo inverso, a ressurreição para a vida, ou Shaim. Falando em interpretações da fonte, ela ajuda a gente com um verso bem enigmático, né? O 29, aquele que fala sobre um serviço pelos mortos. Sim, esse verso gera muita confusão. Mas a nota de rodapé esclarece que não se trata de um ritual mágico, e sim de uma prática judaica chamada Iskor. É um serviço de memória, de esperança. Pense nisso não como um ritual pelos mortos, mas como um ato de fé radical pelos vivos. É se reunir e dizer: lembramos deles e confiamos que a história não acabou. Vamos vê-los de novo. Nossa, isso muda tudo. Transforma o luto numa afirmação de esperança. E aí ele continua, tentando responder a pergunta: ok, mas como nós seremos? É quando ele usa a analogia da semente, da zera. Isso. Um grão de trigo não se parece em nada com a planta que brota dele. Ele precisa, entre aspas, morrer na terra para se transformar. O corpo terreno é fraco, mortal, mas o ressurreto será forte, incorruptível, celestial. É como a diferença entre a lagarta e a borboleta. São o mesmo ser, mas num estado completamente diferente, com capacidades que a forma anterior nem sonhava. A lagarta rasteja, a borboleta voa. A transformação é total. E isso nos leva direto para o clímax do capítulo, né? Para o clímax. Onde ele revela o que chama de sódio, um segredo, um mistério. Nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Num piscar de olhos, ao som do último chofar, a trombeta. Essa imagem é muito cinematográfica. É um momento final. O instante em que o último inimigo, a morte, é finalmente derrotado. E aí vem aquele grito de vitória que ecoa até hoje. A morte foi engolida pela vitória. O argumento está completo. A prova foi apresentada,
A lógica foi construída e a promessa revelada. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A conclusão de Shaul não é teórica, é super prática. Ele diz, sejam firmes e inabaláveis. A garantia dessa vitória dá um sentido profundo e urgente para o nosso trabalho, para a nossa dedicação nesta vida. Exato. Nada em vão. Nada é em vão. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir. Como essa ideia de uma transformação física e corporal, e não só uma existência espiritual, etérea, altera a percepção que a gente tem sobre o valor do nosso corpo e do mundo material na nossa jornada espiritual. Fica a provocação.